Quanto tempo fingiste que não sabias onde é que era o clube de vídeo? Sabia que ias perguntar isso. E vim preparada. Porque há anos que não falávamos disto, mas eu tinha medo. Eu tinha medo de me perder. Vamos explicar. Está bem. O meu pai alugava vídeos no clube de vídeo todos os dias e obrigava-nos depois a andar quilómetros para irmos entregar o filme. Era para não pagar multas. Era para 1 quilómetro. Não era? Não, mais. Era muito mais. Para 3 quilómetros. Era no Estoril, mas eram 3 quilómetros a andar. Atenção que eu tinha pai 8 anos. Exato, o meu pai era 2. E eu tinha 11. E então, quando era a minha vez de ir, era sempre eu tinha medo de ir. E ela dizia que não sabia onde é que era. E era verdade. E a minha irmã dizia... desculpa, já foste lá 1000 vezes, já fomos lá 1000 vezes. Isto foi ao longo do tempo, ela dizia sempre que não sabia onde é que era o clube de vídeo e eu entreguei todos os dias um vídeo do meu pai. É que eu ainda hoje em dia tenho medo de me perder, eu vou assim, tenho medo de me perder. Melhor memória da tua infância? Aposto que eu estava lá. Tenho tantas, de certeza. Mas da infância, não sei, se calhar aqueles que era uma boa memória e depois uma má memória, que era os 3 ou 4 quilómetros que nós fazíamos até ao fim da Praia do Alvor. Sim. Que tínhamos que carregar, nós sempre carregámos um monte de coisas. Vamos acabar este episódio e perceber que fomos exploradas. Os chumbos. Da caça submarina. Da caça submarina, portanto, o meu pai era à pesca. Portanto, vocês estão a ver as coisas que o meu pai obrigava. O meu pai ia à pesca no final do pontão da Praia do Alvor e nós fazíamos um caminho enorme, só nós e o nosso pai, portanto, irmãos e pai. Depois o meu pai caçava mesmo peixe, à séria, e depois aquele caminho todo de volta que nós vinhamos a cantar e essas caminhadas 1, 2, esquerda, direito. Íamos com baldes e peixes para amanhar. Exato. E tudo. E foi giro, uma vez não sei se te lembras, estavam a construir um pontão e então os peixes já estavam tipo meio mortos. Então era só apanhar. Fizemos uma grande jantarada. E levar os camaroeiros e era... Mas isso acho que não foi apanhado pelo pai, mas eu tive uma intoxicação alimentar com um besugo lá. Nunca mais comi besugo. Esse peixe era nojento. Mas pronto. Como é que gostava que os teus filhos te recordassem? Como uma mãe dedicada e forte. Boa. Conta de Instagram preferida, aquela que não falhas nenhum dia, vais sempre. A tua, que é o mínimo, não é? A minha irmã. Eu gosto de contas que me fazem rir. Também. Portanto, com piadinhas e coisas que me fazem rir. Mas não tenho assim uma pessoa, sem ser aquela... Tenho assim um grupinho, mas assim uma mesmo, não. Palavra preferida? Amor, é a básica. Mas amor acho que está a ganhar aqui, neste podcast o amor está a ganhar. É porque cabe tudo, cabe tanta coisa e é de certeza a minha palavra preferida. Muito bem. Este episódio, estás com sorte de pertencer a ele, porque é o primeiro episódio patrocinado da Caravana e eu estou super feliz. É patrocinado pela Triunfo, mais propriamente pelo novo sutiã Fit Smart. Ao longo da nossa vida passamos por uma série de alterações físicas, não é? Certo. Que nos obrigam a mudar de sutiã ou simplesmente a utilizar o tamanho errado, seja porque engordamos ou emagrecemos ou engravidamos ou porque o nosso peito não é simétrico, portanto às vezes estamos a usar sutiãs errados, Sim. não é? A Triunfo então desenvolveu por isso um modelo com uma escala de tamanhos simplificada, vais adorar isto. Concentra 35 tamanhos de sutiã, aquele 35A, 35B, 36C, aquelas coisas, 35 tamanhos tradicionais em apenas 4. É o tamanho 1, 2, 3 e 4. Eu já experimentei, confesso, sou o tamanho 1, tristemente. Também eu de certeza, sou o 0. Tristemente, não há o 0, tens sorte. E adorei mesmo, para já porque é super confortável e depois não tem aro, mas tem também. Tipo todo o suporte e tem assim almofadinhas para ficares mais compostinha, estás a ver, assim mais, pronto, avantajada. Depois conta com um design bonito e prático, parece tipo um top, é lindo. Eu já ouvi. Já? Já. E é uma resposta simples e confortável que assegura um fitting correto, seja qual for a altura da nossa vida. No fundo é um sutiã para a vida, o que evita consumir, exatamente, consumir muito, comprar, depois está errado, depois tens que comprar outro número. Exatamente. Exato. Alterou-se alguma coisa nas tuas gravidezes? Agora começar assim logo pela parte pessoal.
Sim, mas eu acho que quem tem pouco peito, agora falando abertamente disso, não nota tanta diferença. Sabes que eu melhorei. Pois. Porque como engordei um bocadinho. Pois, é isso. Fiquei um bocadinho. Sim, na altura de dar de mamar então é uma alegria. Tipo, é um novo mundo. Exato. E depois, quando as coisas voltam ao normal, acho que... É porque também não fica... Como é pouco... Não há muita coisa não há para alteração, cair. não há muito para cair, Sim. Também, por um lado, gosto desta portanto, coisa... há vantagens de ter... Sempre sofri a vida toda que tinha pouco e hoje em dia... Hoje em dia é uma alegria. Pronto. E já fizeste alguma vez um bra fitting? Nunca. Nunca? Nunca. Então queres vir fazer um dia um bra fitting para ver se és um ou dois? Sim, Nós já sabemos que somos mas sim. vá. Mas é giro, um bra fitting. Estava grávida quando a empresa onde trabalhava fechou portas e já se sabe, uma barriga, infelizmente, nem sempre encaixa muito bem num currículo. Foi depois tirar um curso de costura, eu acho que tinha imenso jeito, e criou uma marca de acessórios para bebés que se chamava Torradinha, nome que o nosso pai lhe dava por ser a filha do meio e a torrada do meio ser tão boa que não se dá a ninguém. Tem um cão que se chama Google, para fazer a piada busca Google, que chegou primeiro que as minhas 3 crianças preferidas depois das minhas. Eu escrevi um livro que começou por serem apenas dicas para ela, a achar que isto de ser mãe era demais para a minha irmã pequenina. Ela, mais tarde, antes escreveu um livro de poesia, uma enorme paixão, e depois outro de maternidade. Tem um blog e um Instagram que se chama A Mãe Já Vai, que surgiram a convite do seu personal trainer para mostrar como era possível conciliar a maternidade com o exercício físico e uma vida saudável. E percebeu que as pessoas queriam saber mais do que se passava na sua vida. E a mãe não só já vai, como vem mesmo ao meu podcast. Tenho a honra de ter na caravana a minha irmã e uma das mais pedidas, entre ti e a Catarina do Tais, toda a gente pedia, Mariana Ferro. Obrigada por estares aqui. Até a mim me pediam. Quando é que vai à caravana? E disse, olha, um dia. E eu já te tinha convidado, mas ainda não se tinha proporcionado. E pronto. E cá estamos. É um dia... há sempre uma razão de ser para acontecerem as coisas, não é? E obrigada por vir. Estou muito contente. Veste toda gira, gosto desta camisa, já te disse. É até toda a minha cara. O que é que vamos falar? Isto é muito estranho entrevistar uma irmã. Conversas. Exato. Talvez começamos pela nossa voz. Há pessoas, que é igual. Sim, há pessoas que agora disseram-nos que são parecidas. Nós não somos muito parecidas, eu acho, fisicamente, apesar daquela senhora achar. Mas a nossa voz fez coisas maravilhosas na nossa infância. Maravilhosas, sim. Muitas partidas pregámos à mãe com a nossa voz, de ligar, a mentir. E ainda hoje em dia, Mariana, Rita, está sempre nisto. Tu. Não, e a mãe tem 8 irmãos, a nossa mãe tem 8 irmãos. E então, às vezes, quando estava muito com os irmãos e depois estava connosco, começava assim, olhava para mim. Rita, não, chamava-me Álvaro. Álvaro, Rita, tu és tu, qualquer coisa. Muito bom. E até trocava pelo nome dos irmãos, homens. Sim. Mas, o que é que vamos falar? Tipo, entrevistar uma irmã. Sim. Eu acho que foi quando me disseram entrevistar a tua irmã, eu fiquei, eu não sei, entrevistar a minha irmã. Pois é, porque nós vamos falando, não é? Sim, é muito estranho. O que é que eu te vou perguntar? Primeiro, podemos falar sobre a nossa partilha de quarto. Tu dormias muito, estavas sempre muito... Sim, bem, é impressionante porque hoje em dia não tem nada a ver. E hoje em dia... horas. Espera, e hoje em dia não dormes cestas e durmo muito mais. Não durmo uma cesta. E eu durmo imensas cestas e adoro. Não consigo. Mas nós partilhávamos quarto e a minha irmã estava sempre onde eu queria estar, tipo a viver. Para espaço. Eu também estava lá a viver. Eu queria viver um quarto e ela estava sempre a dormir lá ou às vezes no sofá. Mas era de dia, pronto. E eu tenho esta imagem dela sempre a dormir. Não, mas eu ocupava espaço também. Primeiro porque és grande. Sim, depois, alta. Sim, e ressonava e tu dizias sempre assim. Espera, não adormeças. Era assim, eu vou explicar. É assim, nós dormíamos em cama de gaveta. E então às vezes ela dizia assim, bem, vou-me deitar e eu... Espera! Eu entrava em pânico porque ela ressonava. Já fui operada, entretanto. Já está muito melhor. Pronto, mas eu já não vivo com ela, já não aproveitei esse tocinho. Mas então ela dizia, vou-me deitar assim. Eu, não, espera, vou primeiro. Então ia a correr para dormir primeiro, senão eu não conseguia adormecer.
Também podemos falar sobre a história. Eu não consigo com ratos, vocês peço imensa desculpa, mas eu não aguento. Eu própria também. Hamsters, não, mas tu gostas de hamsters e ratinhos da Índia, não sei o quê. Eu não consigo, tenho um issue, acho que veio da mãe, que a nossa mãe, eu punha ratinhos, nós punhamos ratinhos de brincar e ela subia mesas e nós dizíamos, é brincar, e ela, eu sei. Pronto, eu herdei essa coisa dos ratos, não sou tão exagerada. Sim. Mas uma vez, quando queres contar a história? Uma vez deram-te? Um amigo meu, da minha turma, que era apaixonado por mim, achou que era um presente bom oferecer-me um rato. E o rato era uma rata? Era uma rata. E portanto, E era gordinha. Era gordinha, mas ninguém diria. Pronto, as pessoas que são gordinhas também. Exato, diria, nós somos preconceituosos, claro, contra os ratos. E então, eu escondi o rato. A minha mãe não sabia durante meses. Escondi o rato. E eu tão querida, estás a ver? Ao contrário de ti, que eras uma bufa das minhas coisas, contaste que eu fumava, essas coisas, pronto. Não me lembro nada. Sim, contaste também que eu fumava. Olha, agora vamos discutir. Sim, que seria. Eu já não fumo, atenção. Mas eu nunca contei à mãe. E o rato viveu numa gaiola, rata. Ele e os seus 12 filhos. Ela acabou por ter. Mas espera, vamos contar. Teve 12 filhos no nosso quarto. Eu um dia cheguei a casa e o rato parecia-me estranho. Tipo, estava ali, parecia que estava com convulsões. Vocês não estão a apreciem este momento, que isto foi um trauma na minha vida para sempre. E então eu pego no rato e ela começa com umas coisas. Eram contrações, coitada. Espasmos, sim. E começam a cair, pim, 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 mini ratos que deviam ter para aí 5 Mas espera, ela estava violentíssima. Foi horrível. A rata estava violentíssima, atacava-nos. Assanhada, coitada. Atacava-nos, foi horrorosa. Foi horrível. E caíram literalmente no chão para aí uns 10 mini ratos. Mini eu nem consigo, vocês não estão a perceber que eu estou toda cruzada agora, não consigo. E então, durante para aí um mês e tal, eu depois escondia no armário. Porque as pessoas se calhar não percebem isto, mas nós vivíamos... exato, as pessoas devem estar a achar estranho. A mãe não vive, casou outra vez. E o meu padrasto vivia no andar de cima e nós vivíamos no andar de baixo. Felizes no andar de baixo, foi espetacular. A gozar a adolescência. E as casas não tinham ligação. Portanto, se os vossos pais voltarem a casar, aconselhamos muito casas diferentes. Adoramos o nosso padrasto, adoramos, mas realmente foi uma solução espetacular. Foi bom para ele, porque saímos não teve à noite. que levar connosco, já tinha os seus filhos crescidos. Claro. Não teve que levar com mais 3 de repente. E também foi bom para nós porque sim, por todos os motivos e mais alguns. E então, foi muito mais fácil, porque eu às vezes imaginava o que é que seria a mãe casar e pensava, nem pensar a minha mãe casar outra vez, não sei o quê, e de repente foi tudo tão fácil. Foi ótimo. Foi mesmo bom. Quer dizer, ao princípio eu lembro que havia um bocado aquela coisa do tu não mandas em mim. Eu já era, eu estava na minha vida. Eu tinha 13, portanto. Tu não mandas em mim, tinha 17, não dizia, já estava mas noutra. Pensava. Uhum. E quando o tio, que é como nós o tratamos... Porque somos beta, já se sabe. Sim, quando o tio nos dizia para nós arrumarmos ou não sei o quê, eu tinha sempre aquela coisa do tu não és meu pai. Mas pronto, isso passou rapidíssimo. Sim, e os nossos filhos chamam avô. Chamam? E é avô, na verdade. Aliás, nós estamos sempre a dizer isso. Exato. Então... então escondi os Era ratos. Fácil para nós, portanto, a minha mãe não usava... tudo. A minha mãe não usava até muito... Exato. Fugas. Mas a minha mãe não usava a casa de banho, então a Mariana escondeu os ratos... Dentro de um armário. Do armário. Eu não sei como é que eles sobreviveram. Não, porque eu depois ia para a escola e quando voltava, soltava-os todos na casa de banho. Ai, que horror. Eu vivia assim, vocês não estão a perceber. Soltava, mas é que eu vou presa depois disto. Pois vais, porque vocês vão ver o que é que a minha mãe fez, sem noção, mas pronto. E então, consegui aquilo para aí durante um mês, eu acho, só que depois era um chinfrim. Foi surreal. Barulhões que eu nem conseguia olhar para os ratos. Eu ia lá, dava-lhes comida, nem sabia o que eles comiam. E um dia chego a casa e a mãe está na casa de banho a ter um ataque epilético misturado com vómitos e arrepios e aos gritos. Aquilo parecia um filme de terror. E o que é isto? Eu não estava, queria tanto ter visto, né? Foi o melhor momento. E depois, em minha defesa, fui a todas as lojas de animais, só que aquilo eram 13 ratos. Rafeiros, porque eles eram meio escuros, não eram ratinhos antes apetitosos. Tinham rabões de meio metro. Que horror, vocês não estão a perceber.
E então fomos a loja. Ninguém aceitou. Pronto, eu vou dizer para tu não seres punida. Sim. Ninguém aceitou os ratos. E a minha mãe, que é de outra geração, sem preocupação com a defesa dos animais, convenceu a minha irmã a soltarem os ratinhos num jardim. Sim. E devem ter sido todos comidos pelos gatos. Viveram felizes para sempre. Na tua ideia, viveram felizes. Mas tu já deste um ratinho aos teus filhos? Não, um porquinho da Índia. Sim. Mas coitadinho, morreu. Morrem sempre, não é? Pois, não, eu descobri, portanto, isto fica aqui a mensagem, que os porquinhos da Índia são animais exóticos, uma pessoa não tem noção. É verdade. Portanto, é muito caro, um porquinho da Índia custa para aí 9€, e tratar uma unha do dedo do pé do ratinho custa 250, portanto, fica a dica. Sim, e não tem algumas doenças, não é? Tem muitas doenças. É como os coelhos, as pessoas também têm coelhos, há coelhos que duram eternidades, mas normalmente... Portanto, não é o ter, é depois o tratar. O tratar, exato, pronto, cuidar. Não sabemos o que é que ele tinha e foi tristíssimo. Foi triste. Foi. Mas tens o Google, que foi... O Google tem uma história muito gira, porque tu achavas que não conseguias ficar à espera de bebê, e eu disse-te. Sim, eu avisei-te. Eu engravidei e depois perdi o Exatamente. bebê, pronto. E depois tive, como tu, e tive aquele espaço de tempo, que foram 6 meses até engravidar da Leonor, em que achei que nunca ia conseguir engravidar, que era tipo... Eu acho que há tantas mães, eu já tentei explicar isto, mas há tantas mães que põem em causa a sua fertilidade. É do medo. Eu tive um acréscimo, eu tive um médico. Pois, que te disse qualquer coisa. Quem é, não é? Sim. Que disse que me mandou para uma clínica de fertilização. Apesar de eu já ter estado grávida, ele achou, não sei porquê, portanto eu comecei a tomar uns remédios para a ovulação, não resultou durante 3 meses. Também não foi assim, exato, um imenso tempo, não foram 10 anos a tentar engravidar. Anos. E, portanto, isto é um bocado inacreditável. E depois, não engravidei e ele mandou-me para uma clínica. Eu não queria ir, tive medo, não fui, ainda bem. Mas nesse espaço de tempo eu estava com um chamamento qualquer que eu precisava tomar conta de... Mas há muitos cães que chegam assim, muitos animais que chegam com o instinto maternal não... Então as pessoas dizem, olha, já não consigo, estou a precisar aqui. O Buddy veio depois da Maria do Duarte. Pois. Quando eu achava que já não ia ter mais filhos. Pois. E de repente chegou a Madalena. Nós de repente, quer dizer, que o Google... Depois, entretanto, vamos acabar. Descobri aquela raça, que é um Teckle, de pelo cerdoso, adorei. Quem tinha era a Matilde Melbrenner, foi por causa dela que eu comprei o Google. E depois o cão dela foi atropelado. Ai, que horror. O bebê, isto tem lógica. E depois eu fui buscar o Google a Arraiolos a um sábado e segunda-feira fiz o teste e estava grávida. Ou seja, ficou com um bebê e um cão. Sim, e ainda pensei que estupidez a ter comprado o cão, ainda falei com a Matilde para lhe dar o Google, só depois chegava a casa e via e dizia, já não consegui. Já não conseguiste, já era amor. Sim, e hormonas tudo misturado, nunca da vida, ele era apetitoso. Os nossos pais deram um cão nosso, tipo, mudaram de casa, foram dessas pessoas. Mas não, sabes que no outro dia perguntei à mãe, a mãe disse... Que foi para uma quinta. Não, mas eu disse, mãe, é mentira ou ele foi mesmo para uma quinta? E a mãe diz, não foi para uma quinta, mas foi porque mudámos de casa, isso não se faz, éramos incapazes. Mas acho que as pessoas do apartamento não deixavam, acho que foi. Se calhar foi isso. Mas hoje em dia já não fazes isso, tipo... Não. A menos que seja, pronto, se calhar esse é um motivo válido. Pois, mas eu já deixava, eu tenho a ideia que não deixavam. Eu já não conseguia separar-me do meu cão por causa de uma casa. Não sei. Eu também não. Dar o meu cão, mas e há muita gente ainda, e isto é as coisas, adotam, compram cães e não sei o quê, nasce um filho. E adeus cão. Isso é horrível. Horrível. É horrível. Pensar naquele abandono, não é? Nós fazemos um esforço grande até férias e casas de verão e tudo que vamos, que dê para levar cães. E hotéis e coisas. Isso é mais difícil, agora já há algumas coisas. Há mais. Mas quer dizer, faz parte da família, por mais trabalho que dê. E que... Sim, mas naquela geração não se pensava tanto assim. Era mais comum os animais serem tratados assim. Hoje em dia, graças a Deus. Pois é. Já, pronto, então a nossa mãe entrou nesse esterismo quando viu os ratos. Sim, e lá foram eles. E lá foram eles para um jardim. E agora estão ótimos, estão espetaculares. Já têm 3 netos. Sim. Há toda uma comunidade ali no Jardim de Santos. Exato. De ratinhos. Tu, depois, deixa-me lá pensar, depois ficaste com o Guga, com a Leonor. A Leonor que não dormia. Como é que foi essa altura? Foi horrível. Acho que foi o maior teste
não só a mim, mas ao meu casamento, foi... não dormir. Não dormir, os primeiros 3 anos, que ainda é imenso. Ela começou a dormir bem, tive a recém-nascido, não é? Portanto, não estava com expectativas nenhumas, sabia que os bebés não dormiam bem, mas depois, à medida que foi crescendo, ela acordava mais ou menos 12 vezes por noite. E nós passámos muito tempo a tentar perceber porque é que ela não dormia. Hoje em dia sei que muitas coisas podiam ter sido evitadas, bastava, sei lá, dormir ao colo, há aquela coisa do que tem que dormir na cama. Na cama. Sei lá. Ela tinha medo ou tinha... Eu acho que sim, eu acho que ela não gostava de dormir sozinha. Pois. Portanto, ela às vezes dormia connosco e eu muitas vezes dormia com ela, portanto eu ia para a cama dela. Tu tinhas uma fotografia, uma coisa qualquer, numa cama, enfiada numa cama... Grávida. Exatamente, é uma fotografia maravilhosa. 9 meses dentro da cama dela com ela, porque ela escalava por mim e eu saía e ela acordava. Depois ela ganhou imensos vícios, queria beber leite. Sim, aquelas desculpas. Desculpas, e nós achávamos que era fome, que era não sei o quê. Portanto, tivemos ali 3 anos a adivinhar. Depois nasceu o Zé Maria, que era uma paz de alma, e ainda é, não é? Sim. E quando ele era enorme, e então aos 4... Também ainda é. Coitadinho, tem... Sim, vai fazer 6 amanhã. Vai fazer 6, parece de tamanho 8. Sim. E as pessoas esquecem-se. E ele, como era muito grande, eu passei o mais cedo do que queria para a cama dele, que era no quarto da Leonor. E aos 5 meses aos 5 meses do Zé, a Leonor começou a dormir bem. Ela se calhar não gostava mesmo é dormir sozinha. Portanto, eu estou sempre a dizer que o Zé foi uma salvação. Um monte de coisas, porque é muito difícil. E a Luísa? A Luísa dá mais luta à noite, não é? Para ir para a cama. Sim, levanta-se da cama e tal, mas depois dorme. Eles todos hoje em dia dormem, ou quando não dormem vão para a nossa cama e eu não dou por nada. Eu escrevi um livro, porque quando eu soube que a minha irmã estava à espera de bebê, achei que a minha irmã pequenina... Tipo menos 3 anos. Tipo menos 3 anos, mas para mim, não sei, eu sempre tive um bocado de instinto maternal em relação aos meus irmãos e, sei lá, e adorava ir buscá-los à escola e a minha mãe deixava-me ir com 10 anos, atravessava Lisboa a pé sozinha. Sim. E eu ainda me lembro desses caminhos. Sim, eu ia do Chiado até ao Príncipe Real buscá-los e depois do Príncipe Real para o Bairro Alto. E ia com os meus 2 irmãos, portanto, se eu tinha 10, a Mariana tinha 7 e o António... Não, o António tinha 4. Tinha 4 anos. E eu ia com eles os 2, as lancheiras, as mochilas. Tudo. E a minha mãe diz que nunca teve medo na vida como acontece algo. Como é que é possível? Imaginem. Que bom. Mas eu acho que eu era super confiante nessa tarefa. Sim. Acho que era mesmo... Então, eu lembro-me, nós uma vez estávamos as 2 a andar e tu dizias assim... Nós andávamos muito sozinhas. Eu dizia, o que é isto? E tu, Mariana, tu tens medo da tua própria sombra. Pois foi, era a sombra. Mas se calhar era isso. Eu andava com vocês. E mesmo quando vivemos mais tarde, mais velhos no Estoril, eu ficava imenso com vocês sozinha em casa, até os pais chegarem a casa. Sim, e eu e o António também sozinhos, os 2. Hoje em dia é impensável. Depois tu começaste a ter mais a tua vida de adolescente, não parava. Aqueles sítios não parava. Olha o que as pessoas vão pensar. Nós vivíamos no Estoril, era uma zona muito controlada, só que havia muita vida. Havia sempre muitos programas. Era tipo uma sala de jogos, não era? Era uma sala de jogos, depois vinha descobrir, calma, isto é péssimo, vinha descobrir que era uma sala de jogos ilegal e que foi fechada pela polícia. E eu ia para lá jogar Tetris e Bubbles e não sei o que com as minhas amigas. E aquilo era todo um mundo obscuro. Mas pronto, os meus pais, estava tudo bem. Sim, tudo bem. Eles são um bocadinho assim, os nossos pais, não é? Tipo, Sim, não eram muito preocupados. não eram... assustados. Sim, não eram preocupados nesse sentido, não eram muito... Sim, eu podia andar na rua até às 8 com as minhas amigas. Também que andávamos em bando, mas podia ter corrido muito mal, digo eu hoje em dia. Pois. Mas na altura, se calhar, o Estoril era férias, parecia campo. Aquilo era paz e amor e as pessoas queriam estar lá divertidas e ir à praia. Era uma vida diferente. Eu lembro que nós tínhamos, contei no outro dia... mas eu não contei a parte do livro, depois não nos esqueças. Que tínhamos uma arrecadação, que hoje em dia penso como é que os nossos pais tinham uma arrecadação... Era quando eu ia fumar. Limpa, não é? A minha arrecadação é um Não, eu arrumei tudo e fazia daquilo a minha dança. Eu fazia aquele meu encontro de amigos. E eu contei-lhes que tu uma vez fugiste de casa,
de trouxa. Tipo, trouxa, chateei-me e desci as escadas, mas depois à meia da noite voltei, que estava péssimo frio. Para cá tinha para aí 1 metro por 1 metro. Sim, mas fiz grandes festas ali com amigas. Sim. Foi muito giro, punha música, não sei o quê, muito giro. Fumava. Vinho de pacote. Fumava, vinho de pacote foi quando eu apanhei uma bebedeira. Que estupidez, com um casal da Eira, aquele vinho de cozinhar. As coisas que os meus pais me deixavam. Não sabiam. Não fazia ideia, sim. Não sabiam, mas a liberdade que eu tinha. Fui com uma amiga e devíamos ter achado giro experienciar aquilo. Era a Rita Pimentel. Oh, não digas! Desculpa. E pronto, correu muito mal isso, porque aquilo caiu-nos mesmo mal. Não bebemos muito porque não foi preciso. Sim, aquilo foi mesmo mal. Pronto, agora a casal da Eira está-me a odiar. Não está. Não, que aquilo não é para beber, aquilo é para cozinhar. Pronto, e depois, então, eu tinha este instinto maternal com os meus irmãos, e então quando soube que a minha primeira experiência da minha primeira filha não correu muito bem, a parte da gravidez, tive muita chatice, o pós-parto e tudo, então quando soube que eu já tinha 2 filhos, e quando soube que tu estavas à espera de bebê, pensei, não vai conseguir isto, ela é pequenina. Eu lembro que tu estavas cheio de medo do parto, não era? Eu estava em pânico com tudo, e da amamentação e tudo, contigo. Sim. Depois do que eu passei. E então comecei a frenética, não é? A juntar montes de artigos e coisas para te passar. Lembras-te dicas de pediatras que eu encontrava? O leite sobe, o leite desce, o não sei o quê, dei assim, faço assado. E então, quando juntei aquilo tudo, de repente percebi que tinha um livro. E pensei que mais gente, para além de ti, não sei se alguma vez leste, que gostava... Eu tinha o livro ao lado da cama. Sim, que gostava de ler, e assim nasceu o Socorro São Mãe. Foi graças a ti, já viste? Espetacular. Pois, e depois tive sorte que as coisas correram muito bem. Não, eu depois foi tudo natural para ela. Se não tudo, eu dar de mamar, nada. Os partos todos, eu tudo cesarianas, ela tudo parto normal. Pois é... Não é genética, já viste, não é? Não, tipo, sim, temos a mesma mãe. Eu acho que também teve a ver também com o primeiro, médicos e claro. Coisas, pronto, com experiências. Tivemos uma experiência completamente diferente. Sim. E para ti foi ótimos. Tudo ótimo. Ela chegava lá e tinha filho. Como é que foi os teus partos? Cada um melhor que o outro? Sim, eu hoje em dia acho que se tivesse um quarto filho ia ser perfeito. Se calhar tinhas aqui, na caravana. Sim, para andar. Ia sempre mudando qualquer coisinha, que só percebo depois. Na altura, uma pessoa está super vulnerável e aceita um bocado aquilo. Sim, mais tensa e mais presa e mais... Sim, com a Leonor rebentaram as águas às 40 semanas, portanto foi... A médica mandou-me andar e eu tipo, no way, não vou. Estava farta de andar. Fui-me sentar a ver um filme e rebentaram as águas a ver um filme. E depois eu adorava ser essa. Foi ótimo, adorei. Adorava. E depois o parto também foi rápido, o pós-parto foi horrível, foi mau. Porque ela teve que ser tirada com ventosas, porque a médica deixou de ouvir o coração. E depois percebeu-se que era uma anomalia da máquina e não tinha nada a ver. Ai, que horror! Portanto, teve aquela parte mesmo do fim, teve que ser rápida e por isso causou um bocado de moça. Mas pronto, depois foram 15 dias maus e o resto tudo impecável. Do Zé já foi induzido às 40... E ele não era pequeno? Não, ele foi às 39,6, o Zé às 40 e a Luísa 40 mais um. Portanto, foi todos os dias mais um. Não era pequeno, mas eu hoje em dia não teria induzido. Era o que eu teria mudado. Mas foi o meu parto mais pacífico, foi super rápido. Cheguei lá às 9 e o rapaz era o maior? Enorme. Ele nasceu muito calmo, tudo muito calminho. Ele é sempre... Muito calmo. As pessoas olhavam para ele tipo, o que é este príncipe? Exato. Muito quietinho ali ao meu lado, estava a estar cheio de orgulho de me deitarem na cama. Era isso. Depois vais para Era isso que eu sentia quando andava com vocês na rua. Tinha imenso orgulho dos meus irmãos. Sim. Sabes? Sentia-me... Sim. Também eu. Sem imenso orgulho. Completamente. Orgulho acho que é a coisa que mais tem pelos irmãos, não é? Achas? Não sei. Há irmãos que não devem ter. Pois não sei. Eu tinha imenso orgulho quando tu partiste a perna e eu queria partir. Isso era inveja. Isso era inveja. Está bem, tens razão. Depois já acontece essa parte. Sim, mas o Zé, então, calminho. E sabes quando te põem na cama, não é? Aquilo é tudo assim um bocado confuso. E depois vais para o quarto numa cama. Sim. E eles puseram o Zé ao lado. E eu entrei no elevador e estavam montes de médicos e tudo a olhar para ele. E eu estava tipo, foi como o Duarte. Isto é incrível. Duarte também andavam todas. Sim. Nasceu o Príncipe Duarte. Incrível. É e tão depois bom. A Luísa também foi induzido, porque a minha médica
pronto, eu escolhi esta médica e ela tem isto, eu já sabia. Não gosta de ultrapassar as 40 semanas. Portanto, eu hoje em dia sei que eu podia ter... que podiam ter sido mais naturais ainda, mas pronto, Não te vais queixar. Não de todo. Mas tiveste uma coisa linda, porque puxaste a Luísa. Sim, eu tinha-lhe pedido para puxar e depois na altura não me lembrei. E ela é que me disse, Mariana, não quer tirar a Luísa? E eu, quero. E tirei, foi a coisa mais incrível da vida. E o António, meu marido, que nunca quis, cortou o cordão umbilical. Portanto, também tiveste esse privilégio que eu não tive, nunca tive o meu marido comigo. O António teve sempre. Quando nasceu a Madalena, a última, passado 3 meses os pais já podem assistir a cesarianas, que eu também não sei se queria ou não, porque acho que é uma operação e pode se tivesse um quarto, gostava de... Estás sempre a falar disso. Sim, não, não vai acontecer, mas se tivesse, e gostava que a mãe assistisse. Para além do António, sério? Sim. Tipo uma festa lá. Sim. Tipo Kardashians, que é a família inteira. Eu não sei o que é essa sensação. Para mim a Madalena foi a cesariana mais bonita que eu tive. Mas em termos do que as pessoas que estão de fora veem, é um bocado igual, porque só veem o bebê. Não, é muito tenso. Eu acho que uma cesariana é mais tenso, mas pronto, é uma operação. Sim, não, a parte do bebê nascer. Sim. Quer dizer, mas depois és cozido, sei lá, não é uma coisa tão bonita. Sim. E se fosse, por exemplo, com a Maria, que foi uma cesariana a ferros, uma coisa horrorosa, e que foi preciso chamar-se outro médico para tirar, e não sei o que, barará, 2, pronto, e nasceu. Pronto, não foi fácil. Eu lembro de te ir ver, eu acho que ainda tenho a tua imagem. Eu estava uma morta-viva. Durante muito tempo, muitos meses, não fui a mesma, mas pronto. Se fosse isso, eu tinha muita pena que o meu marido tivesse visto aquilo. Pois. O Bernardo preferi que ele não visse. E que estivesse lá fora depois com ela. Depois ele é que tomou conta da bebé, eu nem conseguia. Da indiana. Não, esta história é muito boa. Porque a nossa bisavó era indiana. Era uma indiana clarinha, de olhos azuis, mas era indiana e tinha irmãos escuros. Indianos. E eu estava sempre a gozar com o meu marido, a dizer, olha, que isto até à 3ª geração, podemos ter um filho indianezito. É boa, tranquilo, são giros. Eu até queria, e os meus foram sendo cada vez mais louros. E então, quando nasceu a minha primeira filha, a Maria, levaram-na, não percebo, eu devia estar aquilo mesmo mal, e levaram-na para o meu marido enquanto eu estava a ser cozida e não sei o que. Então... É porque ainda havia aquelas, agora já não há, aquelas caminhas que se ia ver os bebés com o vidro. Pois era, que agora estranho. Já não há, mas naquela altura, há 11 anos havia. Ainda estranho. Havia isso. Pronto, e então o meu marido começa a ver uma enfermeira com um bebé completamente escuro, com o cabelo todo espetado, e acho que disse assim, olha, queres ver? Olha, queres ver? E de repente a enfermeira passa e estavam atrás uns paquistaneses. E era para ser a Maria. Esta história é ótima. Adoro. Mas podíamos realmente ter... Nós vivemos... qual era a história que eu disse para não me esquecer? Já contaste do livro ou não? Não, e pronto, que achava que não conseguias... Já não sei. Pronto, voltando a esta história. A nossa bisavó, que era essa tal pessoa incrível com quem nós tivemos o privilégio de viver 8 anos da nossa vida, ela tinha tido uma trombose e vivia na cama. Sim. Nós fazíamos... Nunca a conhecemos de pé. Nunca a conhecemos de pé, acho eu, pois não. E lembras-te, eu ainda hoje, acho que se chama Remongel. Sim. Sabes, aquela que nós fazíamos massagens. Sim, aquele cheirinho. Aquele cheiro tipo, faz parte da minha infância. Porque para nós era outro orgulho, era outra coisa boa, era podermos tratar... lá. Sim, com a avó. E eu ainda me lembro de fazer isto, de tocar na mão da avó. E a pele, que era uma pele de 95 anos, mas que parecia de bebê. Mas que ficava assim, tão lisinha, era tão uma coisa boa. Inacreditável. E o cheiro a pó de arroz... Sim. Também. Acho que as pessoas já ouviram um episódio da Tia Rita em que ela diz que fazia... O quarto dela era tipo uma sala em que tudo se passava ali. Havia piano, pessoas a cantarem, festas. E ela dizia, onde é que estão os meus cobertores? E éramos nós. Exato. E nós íamos... Ela estava numa cama articulada, não é? Não mexia o lado esquerdo. Ou direito. Não, eu acho que era o lado esquerdo. Eu não sei, não lembro. Onde é que nós fazíamos massagens? Já não lembro. Mas pronto, também já não o via muito bem. Escreveu 3 livros de memória a ditar. E nós chegávamos a casa, era a primeira coisa que fazíamos, era ir ao quarto dela. Sim.
Também tens Eu memórias... roubava, como é que se chama aquele dos remédios? Ultralevur. Ultralevur, que horror. Eu comia Ultralevur como se não houvesse amanhã. Isso não é normal, imagina, como é que é possível termos vivido assim? Remédios da avó, chuma. Isso não é bom. Uns 10. Ultralevur é aquilo para a barriga, tens a certeza do que estás a dizer? Absoluto, é aqueles que têm uma cápsulazinha. Isso eram antigamente, sim. Hoje em dia são em pó, acho. Uma cápsulazinha, eu adorava a cápsula, que derretia na boca. E outra coisa que a nossa avó parecia que vivia tipo num museu. E nós vivíamos lá selvagens, não é? Sim. E como ela não se levantava, aquilo havia muitas empregadas e lembras-te, aquilo era um mundo, aquela casa era um universo. E só havia uma casa de banho. Lembras-te disso que me acordavas? Enorme, não era? Era uma casa de banho enorme. Para mim era tudo enorme. E nós estávamos no outro lado e tu acordavas-me à meia da noite para ir à casa de banho. Então íamos as duas e o chão de madeira, Pois era, tinha cada vez que tínhamos que ir à noite, aquilo era um pânico. Era um pânico. Mas pronto, era mesmo grande. Isto para dizer o quê? Sei que eu se calhar fiz xixi na cama até tardíssimo. Queres contar isso aqui? Tá? As pessoas esqueçam-se que estão aqui, não é? Sim. Não, mas sim, é verdade. Não te querias levantar, claro. Eu percebo. Não sei. Aquilo era assustador. Mas já não sei o que é que eu estava a dizer também outra vez. Da avó. Que ela foi uma grande inspiração na nossa vida. Sim. Porque ela tinha plantas que eu adoro. Ela tinha as coisas do mar que eu adoro. Sim, tinha poesia. Tinha poesia que tu... Música. Poesia não é comigo. Música, apesar de nós não termos nascido muito com música. Mas eu acho que sim. Então passávamos a vida nós em espetáculos. Mas em casa não ouvíamos muita música. Não sei, a avó, sim. Só me lembro do pai a ouvir aquela. Here she comes now, sim, não, eu acho que ouvíamos. Não sei, não lembro muito de ouvir música. Ana Faria, os queijinhos frescos. Quem nunca? Sim. Coisa melhor do mundo. Ainda hoje em dia ponho aos meus filhos. Mas era. E que influência é que achas que teve em ti, aqueles 8 anos da nossa vida? Acho que, acima de tudo, a poesia, não é? Uhum. Porque, a mim não me chegou, eu não sou boa. De forma um bocado indireta, porque eu acho que só comecei mais tarde, para já, a ler a poesia da avó. Os livros estavam lá sempre à mão, portanto... Aquilo era uma biblioteca, aquilo era uma biblioteca nacional. Completamente. Os livros estavam à mão, depois devíamos ouvir, há coisas que eu não me lembro, mas devíamos ouvir pessoas a recitar poesia. Estava lá a Edith, sempre a recitar, Edith, que tocava que piano. era uma amiga da minha avó e que recitava imenso. Era tipo acompanhante, não é? Acompanhante é um nome horroroso para uma... Como é que se chama? Sim, mas era uma amiga que tomava conta da minha avó, não eram namoradas, calma. Da minha bisavó, não eram tipo, não tinham um caso. Mas era uma pessoa que se calhar não tinha outras coisas, não tinha família, não tinha nada, e então acabou por se tornar... E era francesa, não era? Não sei, acho que não, isso era Piaf. Isso é Piaf. Eu tocava piano, falava francês. Exato. Mas pronto, acabou por ficar lá e acabou por ser a dama de companhia. Sim, é isso, não é? Sim. Como é que se chama? E tomava conta dela e tocava e recitava, e a Maria, a Tanger, tia Germana Tanger, todas iam para lá recitar ou cantar, então vivemos aquilo muito giro. Sim, e isso na altura não me apercebi, mas depois quando comecei a crescer é que, quer dizer, também não sei se foi influência da avó, se é uma coisa que nos está no sangue, que nós todos temos, o António também, não é? O nosso irmão escreve maravilhosamente. Eu sou a mais básica, saí lá mais ao lado jornalista. É sim. Isso. Eu acho que cada um puxou um bocadinho coisa. O António mais intelectual, não é? Eu acho que nós, em termos de intelectualidade, estamos a anos-luz dele. Sim, léguas. E, portanto, ele é um texto assim muito mais... denso e às vezes difícil de perceber e lindo. Exato, e tipo, nem quero perceber. Sim. O teu texto mais jornalístico e o meu mais poético. Por isso é que eu acho que nós vamos buscar esses lados a cada um dos É muito avós. Giro isso. Esse peso que tem a família, não é? E as tradições. Sim. E sim, estava a pensar em outras pessoas que sim, que também escreveram, mas como assim? Não. Não queres ter? Perdi-me, sim. Tipo a tia Rita e a Marta e não sei o quê? Não, sim, também a tia Rita e a Marta. Mas mais, neste caso, nós, quem é que nós fomos buscar? E sim, Exato. acho que é aos avós. Pois é, tão giro. Que mais memórias é que tens? De irmos à casa do avô e do avô trazer sempre um miminho, lembras-te? Sim, o avô vinha do Brasil. O avô, já é o filho da nossa bisavó, não é? Sim, não, e quando ia correr, não sei se te lembras disto, ia correr no guincho
e trazia sempre um chupa, uma coisa qualquer. Eu lembro dessas memórias assim. Então, lembro que o avô nos deu uma daquelas casinhas. Ah, sim. E lembras-te das famílias invisíveis, de formigas e elefante? Claro, Conta. Elefantes invisíveis. Então nós íamos no carro, e isso é engraçado porque o avô depois já tinha feito isso com os filhos, não é? Sim. E depois fez com os netos. Fazia sempre, era Sim. tipo uma coisa... Nós estávamos no carro e o nosso avô travava de repente. A fundo. E nós todos, o que aconteceu, avô? Não havia cintos, não é? Íamos para lá à frente. Ouvia, não se usava. O que é que foi, avô? O que é que foi? Ele, tu não vem? Tu não vem? Parei porque tenho que deixar de passar esta família de elefantes invisíveis. E nós todos ficávamos parados. Sim. Essas memórias são muito boas. Sim. Eram criativos, não é? Exato. Tinham uma maneira de educar rígida, tanto pais como... Mas o pai, apesar de ser um pai rígido, era super criativo e engraçado, não é? Sim, tinha coisas muito engraçadas. Também fazia este coisa, nós estávamos no supermercado e dizia... O pombo não sei quantos. Para nós tirarmos o chocolate do bolso. Ah, era sim, uma vergonha. sim. Mariana, num elevador fechado, então roubaste no supermercado e nós num elevador fechado, com um monte de gente a olhar para nós. Sim, uma vergonha. E morríamos. Uma vez, ainda no outro dia me lembrei disto com o pai. O pai e a mãe ainda eram casados. No Natal o pai pediu para embrulhar um frango. Na caixa, antes tipo, embrulho de Natal. Caixa, assim, desculpe, importa-se de embrulhar. E a senhora ficou a olhar para ele, tipo, e o pai, sim, desculpe, embrulho-me. Vou oferecer um frango. E de Natal ofereceu, deve ter oferecido, espero que tenha oferecido outras coisas, mas ofereceu um frango e a mãe ria. Sim, a mãe achava graça. Mas tivemos coisas giras. Sim, muito giras. E mais coisas, o que é que eu vou falar agora? Da tua profissão, calma. Sim. Acho que falta. Tu eras copy? Sim. Tiraste curso de IAD? Primeiro tirei estudos africanos. Exatamente. Fui eu que te influenciei, vou-te dizer. Tu querias não sei o quê. Eu queria língua e cultura portuguesa. E eu disse, porque é que não te inscreves no outro e depois pedes transferência, lembras-te? E era uma boa ideia. Porque eu acho que... Porque lá dentro era fácil depois mudar. Porque alguém me contou isto e eu disse, mas eu fiquei para sempre com pesos na consciência disso. Não, mas eu adorei o curso. Estudos africanos? Sim, adorei. Adorei, aprendi. Pronto, então não me sinto tão mal. Achei não me arrependi nada. Só que o curso era inaugural, portanto eu entrei no primeiro ano em que começou e não havia saídas profissionais na altura. Ou eu ia ser diplomata, que para quem odeia andar de avião... Exato, porque também tens pânico. Era impossível. Nós temos aqui um pequeno problema. O António não. Menos. E eu também menos, tu mais. Eu esqueço, eu sou estrela. Mas eu também tive que combater por causa da profissão, não é? Às tantas viajava tanto que os meus níveis de stress foram diminuindo. Há umas viagens que melhoram e depois volta tudo Eu acho que tem a ver mesmo. com a cadência. Se tu fores muitas vezes, acabas por te habituar. Muito. Talvez. Não tens hipótese, não é? Ou seja, tens que ser hospedeira. Para isso passar, sim. Mas sim, e então tive 2 anos nesse curso e depois resolvi acabar porque achei que estava a perder um bocado de tempo e porque desisti a certa altura também de mudar de curso lá dentro. Porque voltavas para trás. Voltava para trás, sim, havia poucas equivalências, tinha que fazer tudo do início, era uma estupidez. Então estás a ver porque é que o meu peso na consciência tem um bocado fundamento. Não me arrependo nada, eu gostei imenso de estar lá. Boa. Porque era uma faculdade, a Faculdade de Lisboa, era muito diferente. Tinha todo o tipo de pessoas, tinha pessoas muito mais velhas a tirar curso, eu achava isso muito giro. Tinha que ser, de repente, muito independente, que nunca tinha sido. Eu ia sozinha para as aulas, tinha uma aula de manhã, depois só tinha à noite, tinha horários malucos. Gostava imenso. E depois entrei no IAD, um bocadinho... pela obrigação de tirar um curso, porque eu não achava... Eu vou só explicar que o IAD foi o nosso avô que fundou e o nosso pai trabalhava lá, portanto quase todos fomos lá parar. Sim, menos o António. O António, mas houve primos e tudo que foram acabarmos por... Quem é que tirou lá o curso? Francisco. Só? Acho que sim. Sim. E pronto, e era fácil e era bom para quem não sabia. Mas chumbaram. Não, era fácil irmos para lá. Era fácil irmos para lá porque quando não se tinha uma vocação e escrevíamos bem ou gostávamos de escrever, marketing e publicidade é um curso que dá para montes de coisas. Eu pensei nisso, pensei que eu tinha jeito para escrever e portanto podia, se fosse também criativa, podia trabalhar em publicidade. E depois fui comecei a trabalhar em agências e gostava imenso.
até achava que tinha algum jeito. E tinhas para cópia muito? Para cópia, e gostava também de escrever notícias de rádio e guiões e não sei o quê, gostava imenso. Às vezes ainda as agências... Ainda pedem, não é? Me pedem, sim. Eu, aliás, no outro dia fiz uma coisa publicitária e disse à cliente assim, a quem me estava a contratar, a dizer, este texto parece, está tão bem escrito, mas é que eu estava a leste. Quem é que escreveu isto? Parece que são coisas que eu digo. E de repente alguém assim, então, mas isto foi a sua irmã que escreveu. E eu, é que parecia que aquilo estava mesmo perfeito. Sim. E eu fiquei parva. Espetacular. Foi mesmo giro. E depois ainda trabalhei em marketing político também, pouco tempo, mas trabalhei, também gostei. Tinha que escrever os discursos dos políticos. Ai, que horror, isso não. Eu adorava. Mentias? Mentia, era só rir. Não, porque eles dão assim listas de coisas que se dizem, não é? Tipo, vou fazer isto. Ai, que horror, agora os políticos estão-nos a odiar. Mas eu adorava aquilo. Sim. Mas era para câmaras pequeninas. Isso ainda deve dar gozo maior. Dava imenso gozo, adorava e não me importava fazer disso vida. Então vá, olha, eu arranjo sempre ideias para profissões. Se quiserem contratar a minha irmã para os vossos discursos e essas coisas, ela vai ser, sabe o miúdo que escrevia os discursos do Obama? Sim, a minha irmã é essa. Nível, não é, a minha irmã é essa, contratem-na. E depois agências, e depois quando engravidei e ao mesmo tempo a agência ainda fechou, e nós tínhamos uma viagem marcada para a Costa Rica, e o António disse, então, mas isso é ótimo, porque no fundo eu ia ter uma indemnização, vamos viajar, exato, vais ter um bebê e depois a seguir logo se vê, só que nunca chegou. Porque fui ficando, depois publicidade e maternidade é muito difícil. Muito difícil. São horários hoje em dia não sei como é que é, não tenho ideia. Mas na altura eu chegava a sair à meia-noite, portanto... Sim, era como eu também tive nessa vida. Sim. É loucura. E quem saísse cedo era mal visto. Sim. E eu despedi-me de um sítio, ainda não tinha filhos, porque começava a trabalhar às vezes às 7 da tarde, portanto estava lá o dia inteiro, ninguém me pedia nada, e às 7 da tarde começava a trabalhar. E disseram, Mariana, tu não estás a vestir a camisola. Que horror. Desculpa, eu vou vestir a camisola para a casa. Desculpa, já despi a camisola. Entrega a camisola. Exato. E acho que cá em Portugal ainda há muito isso de ser obrigatório o horário. E isso é que impede as pessoas muitas vezes de terem filhos. Sim. Porque o António... De terem filhos, quer dizer, de conciliarem filhos com profissão, têm que escolher. Tem que escolher. O António é advogado, portanto também tem trabalho. Sim, e tu tens que estar mais presente e por isso é que também... Sim, nós decidimos que um de nós nos primeiros anos ia estar mais presente. E depois foi, no fundo, contabilizar os ordenados, que é uma questão mais prática, não é? Exato. Quem é que recebe mais, então o outro fica em casa. E fui ficando. A ideia não era ficar, mas fui ficando. Mas gostas? Ou... Gosto imenso, adoro, não me arrependi até hoje. Às vezes sentes falta de alguma coisa? Não, agora é que eu estou a começar a pensar que tenho 40 anos, não tenho uma profissão e um trabalho fixo. Mas eu acho que agora vai mudar, acho que há tanta gente assim que agora vai começar a ser diferente. O mercado de trabalho, se calhar, durante uns tempos estamos mais, e ainda bem, para os nossos filhos, porque podemos estar presentes e é isso que eles precisam. E depois, mais tarde, voltamos, se Deus quiser, e se o mercado nos eu agora, receber. por exemplo, comecei já a pedir certificados de habilitações e não sei o quê, porque se calhar vou voltar, gostava de voltar a estudar. E se calhar... Pois, investir em nós. Eu acho que se calhar o tempo está diferente só do que era antigamente. Sim, eu acho que os 40 anos há 20 ou há 30, as pessoas já estavam nas suas profissões, nos seus empregos há 10 e há 12, e era para a vida. E são, na verdade, questões, são opções que tu tomas. Sim, claro. Podes continuar com uma carreira e pronto, e não estar tão presente na vida dos teus filhos, pelo menos como nós as duas, no nosso caso, conseguimos estar. Não tem mal nenhum, são só opções. Não, nenhum. Não, mal nenhum. Mas eu acho que toda a gente, mesmo as pessoas que escolhem ter carreira e filhos, precisa de mais tempo. Não há ninguém que não se queixe da falta de tempo que tem para a família. E depois é um tempo que tem que ser muito dividido, porque é tempo para a família,
tempo para o casal, nós, tempo para nós, tempo para os filhos, tempo para um filho sozinho, que é o que eu sinto também muito. Estou sempre com os 3. Sempre, eles são um grupo. Exato, não há uma... É muito difícil. Mas eu acho que também não temos que nos culpar por nada disso, porque é assim a vida, não é? Completamente. E é dar o nosso melhor. Sim. Olha, não falei de montes de coisas, não é? Também íamos ficar aqui 12 horas. Sim, 50 mas mil horas. Mas eu queria mostrar as coisas que eu verdade. trouxe. Então vá. Estou expectante. A primeira... Espera aí, que só queria te perguntar uma coisa. Sim. Estás com saudades do Outra Vez Atum do Bom Petisco? Claro. Vou só explicar. Tivemos imenso tempo a fazer uns posts, um trabalho para a Bom Petisco, onde nos encontrávamos uma vez por mês, cada uma em sua casa, com uma receita. E acabámos, eu acho que foi tão giro, porque acabámos, sei lá, normalmente esta parte do fim do dia, não sei o quê, estamos sozinhas. Sim. E nós tínhamos aquele compromisso de nos encontrarmos. E rirmos. E víamos, o meu dia hoje foi horrível, vou fazer uma coisa rápida. Hoje estou com tempo, pode ser neste dia, sei lá, acho que foi muito giro. Mas foi. Não foi? Gostaste? Eu gostei imenso, por acaso. Já acabou? Às vezes dizia aí, hoje não sei, hoje não dá jeito tenho nenhum. Atum. Não tenho atum, tínhamos que ir a correr comprar. É possível não ter atum. Pois é. Mas foi muito giro. Foi giríssimo, foi muito giro. Pronto, então, era só esta parte. Como tu, o primeiro é um presente feito por mim. Uau! Quer dizer, são os 2 feitos por mim, mas eu pensei que tu já não tens mais espaço em tua casa para plantas, vais ter que ser forte e assumir isso. E eu pensei, qual é o único sítio onde ela não tem uma planta? E então fiz uma coisa. Ai, meu Deus. Para tu teres no carro. Estás a gozar, mas como é que eu rego? Com a chuva? Oh, que amor! E então, é verdadeira. Que máximo! É resistente. Então, eu vou explicar para quem só está a ouvir. Ela fez como é que isto se chama? Um penduricalho? Um suporte para com um vasinho micro, com uma planta verdadeira, com uma coisa para pendurar no carro. Tipo no espelho do carro, as pessoas vão achar tipo aquela... Claro que é uma brincadeira, podes pendurar em casa ou na casa de banho, onde tu quiseres. Amoroso, adoro. Mesmo giro. Mini. Como é que fizeste isto? Ela tem um jeito. E fiz no workshop. Ela fez um curso de costura, tinha imenso jeito. Olha, estou a deixar terra por todo lado. E fiz um workshop com a Marta. É a Marta Tex, não é? Sim, que conheci na tribo. E depois mesmo um dia pedi-lhe para fazer um workshop com ela e fiz. Que máximo, já nem me lembrava. É que tu tens imenso jeito de mãos e desprezas isso. Não muito. Pois, disse sempre isso, mas tens. Sim, mas gosto. E o segundo? Não falámos nada da avó Luísa, que é a avó temos a nossa avó viva, a mãe da mãe, e que é espetacular, incrível com as mãos, com o jeitão para tudo. Tem tricô, 94 anos. Ensina-me a fazer tricô e a costurar. Sim, agora já não consegue costurar, porque tem 94. Mas acho que agora não faz muita coisa, diz a mãe. Mas eu acho que tu também puxaste esse lado. Sim. Que eu não tenho também. Sim, é um lado assim mais caseiro, não é? Caseiro, sim, mais da casa, coisinhas. Sim, gosto imenso. Giro. Pronto, sim. E a segunda coisa, pensei em trazer uma coisa que me representasse no fundo a mim e a minha vinda cá. E sim, então, queres que eu chore? Vais não, chorar? Acho que não. E então escrevi um poema. Escreveu um poema. Sim, que é também para o António, não é? Porque é um poema... É para o nosso irmão também? Sim. Pronto, vai chorar ela? Eu não vou. Não? Eu também não vou, eu estou fortíssima hoje em dia. Também estou fortíssima. Boa. Então chama-se Um Irmão. Amor de irmãos é amor diferente, não é amor que se contente como os outros amores por aí. É terra do mesmo vaso, é amizade sem acaso, é tanto se chora como se ri. É um amor que também é guerra, é acerta hoje e amanhã erra, e tudo vai no esquecimento. São as memórias da mesma casa e as palavras em tábua rasa que só se sentem no momento. E nos irmãos os segredos, as alegrias e os medos que se guardam no olhar. E há também as gargalhadas e as verdades atrapalhadas que não se podem contar. É mais forte que tudo o resto, é de todos o mais honesto e talvez o mais bonito. É para sempre a união e o amor por um irmão, incondicional e infinito. Olha, acho que foi a vez que quase estive a chorar. Estou aqui. Não, mas é verdade, tu realmente tens um talento. E olha, tive ontem, porque só soube ontem que estás quase a chorar. Quase. Sim, porque mas quando a pessoa lê aquilo que escreve, sim, não é? Custa. E quando ouve uma coisa dessas também. Sim. Mas vamos disfarçar. Sim, já passou.
Já não chorei, já não chorei. Exato, já acabou. Nós éramos umas choronas, por tudo. Diziam... Sim, eu ainda sou um bocado. Eu já estou muito melhor, mas aliás, eu ainda não chorei neste podcast e já houve podcasts surreais. Já aceito que chorar não é uma coisa má. Sim, nada, só porque esborrotava-me agora toda da maquilhagem. Estás a chorar, não é? Sim, não podes. Porquê é que estás a chorar? Porquê é que estás a chorar? Ai não, eu adoro chorar e é ótimo. Hoje em dia já penso... Eu aceito todas as emoções. Porquê? Eu abraço todas as minhas emoções. Também eu. Tem que ser. As más tento não abraçar. É abraçar e depois libertá-las. Sim, foge. Exato. Sim, desculpa, interrompi. E então, escrevi para aí 4 coisas ontem. Sim. Cartas, poemas e pronto. Tudo. Este foi o último e foi o que ficou. Como é que é possível? E o resto apaguei. Quando é que vais lançar um livro de poemas outra vez? Não sei. Precisas de ir lá ao fundo. É chato, também tens esse processo criativo de eu de vez em quando ir ao escrevo e guardo, mas é tudo muito familiar. Mas não é tipo, tens aquela coisa que tens que ir ao fosso, à tristeza e a não sei o quê? Eu acho que antes era uma pessoa, se calhar, mais triste do que sou agora. Portanto, a poesia também vai estar muito mais leve. E ainda não encontrei o tom. A avó Fernanda, por exemplo, escrevia poesia alegre, que é e bonita e alegre. E a poesia é sempre um bocado escura e triste, não sei o quê. Ainda bem, sim, é ótimo, porque eu acho que tu também estás cada vez melhor. Tu eras considerada mal-feitio e não tens. Eu não acho. Tenho às vezes em casa. Sim, como toda a gente. Acho que até tens às vezes melhor feitio agora do que eu. Mesmo que eu era considerada a boa feitio e acho que às vezes já estou assim mais refilona. Sim. Mas é da idade. Pois, eu acho que sim, eu acho que não tenho mal feitio. Se calhar tinha, mas de vez em quando. Sim, de vez em quando tenho. Sim, mas não tem nada a ver, acho que estás muito melhor. A sério? Não, mas se calhar também são só aquelas etiquetas que nos põem e que ficamos marcadas para sempre. Não, e quer dizer, e os irmãos têm... Mal feito uns com os outros, não é? Tu eras a do meio, tinhas de defender. Hoje em dia vejo isso com os miúdos, com o não é? A Duarte, relação, eles próprios vão dizendo uns aos outros, tu estás sempre não sei o quê. Sim. E eu fico um bocado... Mas não éramos nós que dizíamos, eram sim. mais o pai, a mãe. Não sejas mal feitio. Sim, não sejas mal feitio. E às vezes diziam-me... eu só te chateio porque tu te importas, não é? Ai, que horror, não me lembro disso. Se tu não ligares, ninguém te chateia. E eu... Que nervos. Como é que eu não me importo? É impossível não me importar. Mas agora também já resolveste muitas coisas na tua cabeça, estás muito mais forte e muito mais... Eu acho. Sim. Não estás? Claro, e tenho... E os 40 anos também trazem isso, não trazem uma coisa boa? Trazem o que eu chamo uma determinação. Não estou para isto. Não estou para isto, 40 anos, não faço fretes. Sim. Aquela coisa que o pai estava sempre a dizer, já não faço fretes, eu agora também estou essa. Não faço fretes. Não faço fretes e pago... Como é que era? Pago para não ter chatice. Pago para não ter chatice, é muito bom. Eu não pago porque não tenho muito dinheiro, exato, mas pudesse, pagava. Olha, obrigada, adorei também, foi mesmo giro. Acho que foi o coisa que eu dizia, não sei como é que vou entrevistar a minha irmã, porque é isso, se calhar esses segredos que não contamos a ninguém, que eu não ia nunca perguntar, nem tu ias nunca falar, que ficou entre nós. Exatamente. Acho que talvez por causa disso, temos coisas muito boas, temos coisas que pensámos menos boas. Mas que são nossas, não é? Sim, mas que era o podcast que me estava a gostar mais fazer. Pois. Acho que percebes, apesar de ser o mais próximo. Sim. E pronto, porque não há... Eu acho que não há... O quê? Que elas estão a falar? Não, porque não há conhecimento da nossa vida. Tipo, eu acho que não há ninguém, nem os pais me conhecem tão bem como tu. Nem o António. Não, eu acho que é por isto. Sim, mas nem o António, percebes? Nós vivemos muito no mesmo... Temos mais a mesma idade, vivemos... eu estou mais distante do António, tenho 7 anos de diferença, nós dormimos no mesmo quarto. Eu sinto também uma imensa proximidade. Porque tu estás no meio. Sim. Não, eu também tenho imensa, mas eu acho que não há ninguém que me conhece melhor do que tu. Pois. Pronto, é isto. Por isso foi muito bom ter-te aqui. Adorei. Também. Então vá, beijinhos, obrigada, respirem fundo. Olha, leiam poesia. Sim, a poesia boa para viverem mais devagar e respirarem fundo. E é aquele bocadinho que encontramos para nos inspirar também, não é? E tu escreva, para ver se inspiras. Beijinhos, até para a semana. Obrigada.